Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 18. Êxodo, capítulo de número 18. A partir do versículo de número 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo, e toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizerdes, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Escute algo que eu quero dizer para você nessa noite. Pastorear uma igreja é como ser pai de muitos. Ser pai não é uma tarefa fácil, sim ou não? Não. Ser pai é uma tarefa difícil, porque o pai é aquele que nem sempre vai dizer sim, e muitas vezes ele vai ter que dizer não. E na maioria das vezes, porque hoje eu sou pai, mas já fui filho, na maioria das vezes, quando o pai diz não, a nossa atitude, na maioria das vezes, nunca era em concordância, ou nunca é em concordância com aquela negativa, com aquele não do pai. Muitas vezes, por conta do não do pai, parece que o pai é o mais ruim de todos ali. E falar não gera um desgaste muito grande na vida de alguém. É desgastante. Quando você fala não para o filho fica emburrado, o filho fica um tempo daquela maneira, daquele jeito, amuado, sem falar. Mas você, como pai, você disse não, ou decidiu assim, porque você sabe que aquilo era o melhor para o seu filho naquela hora. Você sabe que é o melhor. O pai normalmente toma uma decisão e diz um não, muitas das vezes no sentido de proteger o filho, de guardar o filho, mas o filho nem sempre entende dessa maneira, nem sempre entende dessa forma. É difícil conduzir a vida de alguém. O filho está indo na frente ali, ele vai correndo, ali na frente tem uma avenida grande, você pega e segura na mão do filho. Por quê? Porque você sabe que se o filho correr na frente, ele for atravessar aquela via, aquele trânsito, aquela avenida é perigosa, pode acontecer algo, mas ele insiste, ele quer largar da mão, porque ele quer ir na frente, ele não entende do perigo, mas você está impedindo ele de ir, porque você sabe que pode acontecer alguma coisa. E o não é sempre assim. É difícil você dirigir a vida de alguém, e muitas vezes a igreja do Senhor não é diferente. Você conduzir a vida de alguém muitas vezes vai implicar nos nãos. E o problema
muitas das vezes são esses nãos aqui. Mas Deus me deu algo para o meu coração nesse ano de 2023. 2023 vai ser o ano de Jetro. Vai ser o ano do alinhamento e do discipulado. Eu vou explicar algo para você nessa noite aqui que eu quero que você entenda. Moisés está aqui dirigindo uma enormidade do povo aqui. Ele está conduzindo o povo. Deus colocou Moisés como cabeça de todo aquele povo. A Bíblia vai dizer que um dado dia o seu sogro, Jetro, ele vai visitar Moisés. E quando ele chega lá onde Moisés está, a Bíblia diz que Jetro vai ver Moisés naquela condição. O que Moisés fazia? Ao raiar do dia, no começo do dia, a Bíblia vai dizer que Moisés pegava, sentava ali no começo do dia e formava aquela fila, e Moisés passava o dia inteiro ali resolvendo os problemas daquele povo. O povo chegava, tinha um problema de família, problema de casal, ia até Moisés e Moisés tinha que decidir. O povo tinha um problema de desavença com o vizinho da tenda do lado. Eles iam até Moisés e Moisés tinha que decidir. Tudo Moisés decidia. A Bíblia diz que Jetro olhou para aquela condição, para aquela situação, e ele vai chamar Moisés. É como se Jetro chegasse para Moisés e dissesse: Moisés, chega aí, chega aqui no canto, vamos trocar uma ideia. Moisés, não tem condições de você viver dessa maneira, dessa forma. Por que você não faz o seguinte, Moisés? Pega os cabeças, pega os homens honrados de todo o povo, e aí, para alguns você vai colocar como líder de 1000, para outros você vai colocar como líder de 50, para outros de 100, para outros 50, para outros de 10. A Bíblia diz que Jetro vai dar esse conselho para Moisés, e Moisés vai ouvir esse conselho de Jetro, e ele vai começar a agir dessa maneira, porque Moisés estava percebendo o quê? O que ele percebeu? Ele percebeu que ele não conseguiria conduzir todo aquele povo sozinho, mas aí ele vai chamar aqueles que são os preparados. Jetro vai dizer: chama os honestos, aqueles que não são dados à avareza, aqueles que estão mais preparados, aqueles que são honrados, e coloca como líderes desse povo. Esse ano de 2023 vai ser um ano da gente alinhar as áreas da nossa vida, alinhamento e discipulado. Alinhar o quê? Alinhar as áreas da nossa vida, porque nós precisamos alinhar as nossas áreas. Porque se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, se eu quero viver um tempo de bênção, de vitória, se eu quero chegar aonde Deus tem para a minha vida, não tem como eu chegar aonde Deus quer se eu não alinhar algumas áreas da minha vida. Elas precisam estar alinhadas. Estar alinhadas ao quê, bispo? Estar alinhada ao centro da vontade de Deus. Porque Moisés estava seguindo aquilo que Deus tinha, mas da maneira que Moisés estava indo, com certeza, com o passar do tempo, a estafa, o cansaço, Moisés ia sucumbir e não ia chegar aonde Deus tinha para a vida dele. Aquele povo não conseguiria chegar. Precisou Deus usar a vida de Jetro e mandar Jetro até lá, para que ele entendesse algo que Deus tinha. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus tem uma palavra de destino para mim e para a tua vida. Deus tem uma direção para mim e para você no ano de 2023. E o que é melhor é que eu não vou chegar, você não vai chegar, ele não vai chegar. Quem vai chegar somos nós. O que Deus quer é que a igreja chegue ao estágio que Ele tem para nossas vidas. Nós chegaremos juntos. Deus está chamando a igreja para um tempo de unidade. A palavra é de unidade, mas a palavra é de alinhamento. Deus está dizendo assim: olha, nós precisamos alinhar algumas coisas na história da nossa vida. Nós precisamos entender isso. A primeira coisa que eu preciso entender é que para alinhar algumas coisas da minha vida, eu preciso aprender a ouvir. A primeira coisa que eu quero explanar para você nessa noite:
porque não adianta nada eu estar aqui e dizer assim: eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou alinhar a minha vida junto com a igreja, junto com o ministério. Eu não estou falando a igreja, irmãos, nem a Resgate Vida, é a igreja do Senhor na terra, é muito maior do que qualquer coisa. O que Deus quer é que você esteja alinhado com os princípios e com os propósitos que Ele tem. Eu vou alinhar a minha vida, mas não adianta nada se eu falar só isso e eu não estiver preparado para ouvir. Quem era Moisés? O líder de todas as coisas. Mas agora a Bíblia diz que Deus vai mandar Jetro lá. Agora imagina se Moisés não desse ouvido a Jetro. A Bíblia vai dizer que Moisés ouviu e colocou tudo em prática. Porque o que a gente vê muitas vezes é dentro da igreja, a gente está dentro da igreja, a gente está num culto como esse, um culto com a palavra de um ano inteiro, mas não vai adiantar nada se eu ouvir tudo isso aqui e não colocar em prática. A Bíblia diz que Moisés ouviu e praticou. Porque o problema muitas vezes é que eu digo que eu estou alinhado para viver, bispo, 2023 será o ano da minha virada, eu vou virar a chave, eu vou viver tudo aquilo que Deus prometeu, eu vou viver as promessas, mas eu só ouço e não pratico. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: tem que ouvir e tem que praticar. Olha só, Moisés ouviu e ele vai colocar em prática. Só que presta atenção numa coisa aqui. A Bíblia diz que ele vai colocar em prática. E o que aconteceu? Olha a visão. Primeiro, quem é Jetro? Jetro não é uma pessoa qualquer. Jetro, ele é sogro de Moisés, mas se você olhar na Bíblia, ele é o sacerdote de Midian. Quando você dá ouvidos ao sacerdote, quando você ouve aquilo que o sacerdote fala e coloca em prática, a tua vida muda. Quem está entendendo, diga amém. Quando você ouve a palavra que sai desse altar e não só ouve, mas pratica, a sua vida muda. O Jetro, ele era sogro de Moisés, mas ele era genro de Moisés, mas ele era sacerdote. Estou invertendo tudo já aqui. Ele era sogro, mas era sacerdote. Moisés não está ouvindo o sogro dele, está ouvindo o sacerdote. E aí Jetro vai dizer assim: pega os de 1.000, os de 100, os de 50 e os de 10. O que eu entendo aí? Que nem todo mundo é igual. A gente tem as nossas diferenças, mas se a gente estiver alinhado, a gente vai chegar onde Deus tem para a nossa vida. Então talvez a minha fé seja diferente da tua, talvez a fé daquele que está lá de trás seja maior do que a minha. Cada um de nós tem as nossas diferenças, nós não somos todos iguais, nós estamos alinhados no mesmo propósito, no mesmo projeto, mas nós temos as nossas diferenças. Talvez eu seja um pouco mais fraco na fé, talvez eu ore menos que você, talvez você ore mais que eu, talvez você tenha até mesmo um cargo que nada talvez vale, mas o que importa, irmão, é que eu estou alinhado, eu estou no mesmo propósito. Jetro deixou claro: todo mundo é igual? Não, não é igual. Porque talvez você consiga cuidar de 100, talvez você consiga cuidar só de 10. Mas o que importa? Se eu estou fazendo 10 ou eu estou fazendo 100? O que importa é que eu estou alinhado no propósito e no projeto para chegar aonde Deus tem. Entenda isso. O que eu quero que você entenda, o que Deus está dizendo aqui, alinhamento e discipulado para o ano 2023 é uma coisa só. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho. Quantos entendem isso? Diga amém. Esse ano é o ano que Deus está pedindo unidade do ministério, unidade da igreja, para chegar aonde Ele tem. Nós temos falado desde a metade do ano, tem ardido meu coração acerca de discipulado aqui, e muito mais forte foi isso quando Deus falou dessa forma e desse jeito. Irmãos, sabe por quê? Porque Deus trabalha com cada um da maneira, mesmo sendo diferente, mesmo você tendo pouca capacidade. O que eu quero que você entenda é que Deus quer trabalhar com você no ano de 2013. Entende? Sim ou não? Bispo, eu só consigo 10, o outro consegue 1000.
Não importa, Deus quer trabalhar com você. Essa palavra é para você que entrou aqui, que talvez se sente incompetente, incapaz. Não, mas será? Deus só tem para o ministério, para o bispo, para a bispa, para o evangelista, para o pastor. Não, irmão, eu quero dizer algo para você, que Deus tem para você também. Deus tem para a tua vida também. Talvez você seja o de 10 aqui, pouco importa se tem o de 1000. Deus quer contar com você também. Você entende isso? O ano de 2023 é para você trabalhar, mesmo só com tem o de 1 também. Porque o que Deus está querendo mostrar aqui é que existe diferença. Talvez tenha alguém mais capaz que você, mas o que é mais importante é você entender que você faz parte do propósito. Ah, não vou fazer nada, o cara faz 1000, eu tenho até vergonha, eu faço só 10. Ué? Aleluia. Diga para o irmão que está do outro lado, diga para ele, se for 10, irmão, faz só 10. Coloca para mim, tá ligado aí? Dá para pôr? Filipenses 2,13. Você que faz só 10. Pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar. Essa daí é para você que se sentiu que é do 10. Quem faz 1000 é Deus que efetua. Quem faz 10 é Deus. Então não se preocupa não, se você está fazendo 10 é a porção que Deus tem para a tua vida. Quem entendeu diga amém. Não importa se você é do 100, é Deus. Porque sabe o que você faz? Não é você que faz, é Deus que faz através da tua vida. É Deus fazendo. Mas eu queria fazer 1000, irmão. Você está fazendo 10 e Deus está contente. Você está realizando 10 e Deus está se maravilhando com a tua vida. O que eu quero que você entenda é que sempre vai ter o de 10. Mas e aí? Precisa do de 10. A gente não é tudo igual não. E muitas vezes eu deixo de fazer, porque eu acho que o que posso fazer é irrisório para a obra. Ah, eu só posso orar, ore. Eu só posso jejuar, é só isso? Jejue. Ah, eu só posso vir na igreja. Você está vindo? O dia que você pode vir? Glória a Deus, aleluia. Eu só posso vir no culto de domingo, porque eu trabalho de segunda a sábado, das 2 às 10. Você está vindo no domingo? Glória a Deus. O ruim é quando o único dia que você podia vir, você não vem. Aí você deixa de fazer aquilo que Deus queria fazer através da tua vida aqui. Aleluia. Deus está procurando os disponíveis. É assim. Ah, eu estou disponível só. Então vem. Eu só posso fazer no domingo. É o 10. Ah, eu posso fazer terça, quinta, sábado, domingo, na quarta se tiver, na sexta, culto no lar, vigília. Esse é do 1000, é o de 1000. Mas você não é diferente. Sabe por quê? Porque você está incluído no propósito. Sabe, isso que está acontecendo aqui é para conduzir o povo ao destino, sabe? Você faz parte da condução desse ministério. Tão importante você de 10 é o de 1000. E quem efetua isso é Deus. Quem realiza através da tua vida é Deus. É Deus. Sabe, é como eu disse. Sabe o pai do não? E o filho fica emburrado um monte de tempo, nem olha na sua cara. Mas você fez aquilo pelo bem dele. Você agiu daquela maneira pelo bem dela. E sabe, paternidade é algo Quantos são pai e mãe aqui? Deixa eu ver. Isso, abaixa a mão. Alguma vez você já disse não para o seu pai, para o seu filho, para a sua filha? Disse não, não disse? Disse. Tem algum pai aqui que só diz sim? Levanta a mão, deixa eu ver. Quando você disse não, deixou de ser pai?
Quando você disse não, deixou de ser mãe? Continua sendo. Pode ficar emburrado do jeito que for, vai continuar sendo pai e mãe. Eu disse não, emburrou, ficou sem falar, ficou 2 dias. Você não é mais minha mãe, você não é mais meu pai. Não, continua sendo. Continua sendo. Porque isso é paternidade. Sabe, paternidade é assim, ó. Sabe o que Deus falou comigo? Que paternidade é assim, ó. Por que paternidade é assim? Porque olha só, presta atenção. Falou não, mas aí nós vamos dormir. Nós vamos dormir na mesma casa. Amanhã nós vamos acordar. Por mais emburrado que esteja, vamos tomar café junto. Porque nós temos uma caminhada junto. Posso ouvir um amém? Porque nós estamos unidos. Porque paternidade é isso. Porque quando é filho, meu pai falou não, vou embora de casa. Você não é mais, pode até ir embora de casa, mas você vai continuar sendo pai. Aonde for, você continua sendo pai. Não tem como, você não é mais meu pai, porque você disse não. Paternidade é assim. Agora, quando não é filho, tem filho de sangue e tem filho adotivo, aqueles que você adota e que por conta do vínculo afetivo da caminhada, ele de fato, ele é filho e ele entende como é filho. Agora o problema muitas vezes é aquele que ele está junto, ele está no meio, mas ele não é filho. Ele até diz que é filho, mas no dia que você falar não para ele, ele vai dizer que você já não é mais pai dele, que você já não é mais mãe dela. Por quê? Porque nunca teve vínculo. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Sabe o que Deus falou comigo para esse ano 2023? Esse é o maior detalhe que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Como eu disse, isso está esperando a palavra para mim, e essa palavra é para você, como é para mim, é para nós. Essa palavra é para cada pastor, cada evangelista, cada obreiro, cada membro, é para todos nós. Sabe o que está faltando nas pessoas? Vínculo. Quantas vezes você vê as pessoas saindo das igrejas porque ouviram não? Ele nunca foi filho. Ele nunca foi filho. Porque no primeiro não ele vai embora, no primeiro não ele desiste, no primeiro não ele abandona, ele vai para outra casa, ele vai para outra família, ele vai para o outro lado. Mas na verdade essas pessoas nunca tiveram vínculo, nunca foram filhos de verdade. E Deus está dizendo assim: olha, nós precisamos gerar filhos na fé. Eu preciso gerar filhos na fé. Você precisa gerar filhos na fé. Não é para gerar crente, irmão. Não é para gerar cristão. Nós não. Ei, não é para gerar nada disso. É para gerar filhos. Porque o filho emburra, ele fica ali, faz beicinho, mas ele não abandona. Porque você vai ser sempre pai. Eu vejo tanta gente que já falou para mim que eu era o pai na fé, meu pai na fé. Mas na primeira me deixou. Falei, nossa, nunca foi filho. Nunca foi filho. Agora aqueles que são gerados, aqueles não te abandonam. Mesmo entendendo que o não, mesmo não entendendo que o não é para proteger. Deus está chamando eu e você para gerarmos filhos. Não, isso é coisa ovelha é que gera ovelha. Pastor não gera ovelha. O ano de 2022 vem para mim, não precisa levantar a mão. O ano de 2022 está acabando. Quantos filhos você gerou? Quantos filhos você gerou? Quantas almas você ganhou para Jesus? Boa essa pergunta, sim ou não?
Quantos filhos na fé nós temos? Talvez nós temos vivido um tempo de anemia. Talvez a gente, na verdade, não tem gerado nada. O ano passou, e se eu for contar as pedras da minha coroa, bispo, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. A gente precisa ter filhos. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado, diga para ele: você precisa ter filhos. Não é filho de sangue, é filho na fé. Irmão, isso precisa te incomodar nessa noite aqui. Eu entro e saio da igreja, nunca preguei para ninguém, nunca falei de Jesus para ninguém, nunca gerei ninguém. Como que eu posso ser? Não tem paternidade. Uma igreja sem paternidade, porque quem vai ser pai dos filhos é você. Uns de 1.000, de 100, de 50, outros vão ser pai de 10. Mas escute uma coisa. Não, tudo é o bispo. Irmão, eu e a bispa não conseguem tomar conta de tudo aqui não. Malha, eles conseguem tomar conta de vocês. Eu tenho que trabalhar, ela trabalha, a gente trabalha, corre para lá, corre para cá. É muita coisa. Mas quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Você tem que pegar seus 10, seus 50, seus 100. Tomara que chegue no 1.000. Mas você tem que pegar. Quando alguém vem falar com você, aí você fala assim: é melhor você falar com o bispo, hein? Mas e você? E você que é líder de ministério? Eu nem vou entrar nessa parte, tá? Se você não está pegando, para que você acha que Deus colocou você como cabeça de um ministério? Você é a pessoa do 1.000, do 100. Mas aí tem um monte de gente que está lá debaixo da sua autonomia. E você? E você? A Bíblia diz que Moisés colocou essas pessoas para tomarem decisão. E sabe muitas vezes por que ministérios não vão para frente? Porque a gente não decide, não toma decisão, a gente não sabe falar não. Sabe por quê? Se você falar não para alguém e alguém sair, ele nunca foi filho. Ele nunca foi. Mamãe. Aí mamãe fala não. Então eu não vou ficar. Vai com Deus. Porque nunca teve laços, nunca foi filho. Eu nunca prendi ninguém aqui. Se vier para mim e falar, eu estou indo, irmão, eu falei para Deus assim: eu quero uma igreja que as pessoas venham por amor, estejam aqui porque querem estar. E eu nunca vou mudar isso. Por mais que parta o meu coração ver alguém sair daqui, eu nunca vou impedir. Por conta de algumas coisas que a gente viveu. Um dia eu falei: nunca vou impedir ninguém. Eu choro por dentro, mas por quê? Porque quem é filho briga, torce, discute, não aceito, né? Mas amanhã nós vamos estar tudo junto. Sabe por quê? Porque nós somos família. Porque nós somos uma família. Porque nós vivemos união, nós vivemos em comunhão. O pai briga hoje, amanhã está lá, vem filho, colo, carinho, porque são filhos. 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo 1:2. Paulo falando a Timóteo, Timóteo um jovem, aí Paulo vai dizer: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo gerou Timóteo, Paulo ganhou Timóteo para Jesus, pregou a palavra, falou, e agora Timóteo
Paulo entende e diz que Timóteo é filho dele na fé. Cadê seus filhos na fé? Você tem cuidado dos seus filhos na fé? Irmão, essa palavra é muito séria. E ela não pode cair no esquecimento daqui a pouco. Que você, nesse ano de 2023, comece a cuidar. Eu só tenho um filho na fé, vai cuidar dele. Eu tenho 10, eu tenho um ministério para tomar conta. Homem, mulher, obreiros, evangelistas, pastores. Eu vou tomar conta desse grupo aqui, são meus filhos. Eu vou tomar conta. Sabe por quê? Porque você é capaz. Você tem que se julgar capaz. Porque o que Moisés falou? Ó, as coisas que vocês não conseguirem decidir, aí traz para mim. É o que está aqui. Se essa aí não dá não. Vamos lá. Aí vai ter que levar para o bispo mesmo. Aí vem. Agora você tem que assumir a sua condição. Porque se a gente não assumir a nossa condição, a igreja não vai crescer. A igreja não é crescer em volume, irmão, é crescer espiritualmente. Porque se você crescer espiritualmente, a igreja cresce. Tem muita gente com o ministério travado, enroscado, preso, amarrado. E aí as ovelhas aí. Nós temos um ministério, cadê os homens? Liderança. Irmãos, essa palavra está falando comigo também. Essa palavra não é para obreiro, não é para evangelista, não é só para não. Sabe por quê? Porque todos nós temos um compromisso aqui dentro. No próximo evangelismo, a igreja inteira tem que estar. No próximo discipulado não tem que caber gente aqui. Por quê? Porque Deus não chamou eu para ganhar pessoas para Cristo. Foi para isso que Deus chamou você? Para ganhar gente para Cristo? Não. Ide e fazei discípulos. Faça discípulos. Sabe? Timóteo foi Paulo que gerou. E quer ver? Coloca Filemão. Tem na Bíblia, viu, gente? Filemão 1:10, versículo 10. Ó, apelo em favor do meu filho Onésimo. Vem cá. O que eu quero que você entenda aqui, vou resumir para você. Está aparecendo aí? Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo está preso com Onésimo. Aí Paulo vai ganhar na cadeia Onésimo para Jesus. Lá. Por que Onésimo está preso? Só para mim, para você entender o contexto aqui, para a gente ganhar tempo. Por que Onésimo está preso? Onésimo está preso porque roubou algumas coisas lá de Filemão. Agora Paulo vai mandar uma carta para Filemão, dizendo assim: ô Filemão, é o seguinte, recebe aí o meu filho Onésimo, que eu gerei aqui, ele é filho meu. Mas ele está mandando para quem? Para aquele que Onésimo roubou, furtou. Só que agora ele é filho de Paulo. Então assim, ó, o filho para a gente, não importa a maneira que ele agiu, não importa o que ele fez, os erros que ele teve, ele é meu filho. Então eu entendo que ele tem um tempo de redenção, de restauração. Sabe, aquele que está na liderança, aquele que está à frente, muitas das vezes, não é porque alguém errou, não é porque alguém fracassou, desistiu, ele continua sendo teu filho. Então filho é filho, independente de qualquer situação. Eu reconheço, eu entendo, ele errou, eu gerei ele na cadeia, mas só recebe ele aí, dá uma outra oportunidade. Quem é pai, quem tem essa unção de paternidade, sempre está propenso a dar uma oportunidade. Sabe, você precisa ganhar pessoas lá na sua casa para Jesus. Vamos colocar assim então. Mas na verdade você precisa discipular as pessoas que estão lá. Mas você não sabe o que aconteceu lá em casa, bispo.
Só que Deus está falando assim, ó, dá uma oportunidade. Sabe aquilo? Filho é filho, não importa o que ele faz, ele continua sendo filho e não muda. Agora, a gente muitas vezes, agora é o outro lado, né? É o outro lado aqui. A gente diz que é pai, mas no primeiro deslize daquele filho, você não é mais meu filho, mas não, o pai sempre vai dar uma nova chance, a mãe sempre vai dar uma nova oportunidade. A igreja tem que ser lugar de oportunidade, irmão. Se a igreja não for lugar, já chega, está todo mundo excluído aí fora. Nós vivemos numa sociedade de exclusão, em que as pessoas são excluídas pela roupa que veste. Porque se entrar alguém aqui maltrapilho, vestido de uma maneira diferente, a qual o julgamento vai ser a primeira coisa. Nós já vivemos numa sociedade que exclui. Só por isso, pelo corte do cabelo, as pessoas são excluídas. Então já tem muita gente para excluir. Mas você tem que viver essa unção de paternidade. Eu não vou excluir ninguém. Vinde a mim, todo aquele que está cansados, sobrecarregados e oprimidos. Sabe, desde que ninguém dá nada, desde que ninguém acredita, desde que ninguém confia, eu vou gerar um filho na fé. Onésimo é meu filho, eu gerei ele. Sabe por quê? A gente quer gerar só o facinho, mas vai ter os difíceis também. E a gente muitas vezes é seletivo. Eu vou selecionar quem eu quero evangelizar. Porque lá na sua família talvez tenha aquele difícil para ganhar para Jesus, sim ou não? Nossa, isso aí, coração de pedra. Esse que é o bom. Esse aí que é o bom. Pega esse daí para você gerar. Pega esse para ser teu filho. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, nós precisamos gerar filhos. Precisamos gerar. 2023 você vai ter que gerar, hein? Para chegar no final do ano você está cheio de filhos. Você vai ser a mãe espiritual do ano. Você vai ser o pai espiritual do ano. Quantos creem nisso? Deixa eu ver. Eu creio. Eu vou gerar tantas pessoas para Deus que vai ser tremendo. Sabe por quê? Porque é assim, ó. 1 Coríntios 4. 4,14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Paulo está falando aqui com a igreja de Coríntios. Essa igreja, a igreja de Coríntios foi uma bênção, só que teve um monte de problema. Era adultério, era cobiça, era inveja. Uma igreja cheia de problema. Só que Paulo está advertindo, Paulo está corrigindo. Ele está dizendo assim, ó, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, vocês são meus filhos amados. Não é porque tem problema que eu vou excluir, que eu vou deixar, que eu vou abandonar. Eu vejo muita gente que só gosta de trabalhar com quem é fácil. Deixa eu escolher. Não, isso aí não, descarta, deixa. Esse é difícil, esse aí é coração de pedra. Esse aí não quer nada com Jesus, não. Não, irmão, pega esse também. Pega o fácil, mas pega o difícil. Vai atrás do fácil, mas vai atrás do difícil também. Talvez tenham pessoas aqui que estão precisando de um conselho, de orientação, de uma oração. Não, esse não. É aquela coisa, eu vou orar com facinho. Só que vão ter os fáceis, mas vão ter os difíceis também. E Paulo aqui, ó, a igreja está cheia de problema, o povo todo, mas Paulo não deixa de amar. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão cheios de problemas, mas eu sou o pai de vocês. Isso é discipulado, irmão. Isso é discipulado. Deus não chamou para você fazer crente. Deus chamou para você fazer discípulos. Deus te chamou para ser referência. O pai é que ensina a falar? Sim ou não? Não é? Fala, papai. Aí a criança fala, mamãe. Não, mamãe, papai, mamãe. Olha lá, fala mamãe, daqui a pouco aí, papai. Eita.
Não fala mamãe, menina, papai. A mãe que cuida fica ali e tal. A primeira qual fala? Papai. Muitas vezes é assim. Mas a gente que ensina. E na hora de ensinar a andar? Como é que é? Pega na mão. Às vezes não. Cai. Aí quando cai você já... Sim ou não? A Bíblia não diz para você, é fazer. Fazer é algo que não está feito, mas eu vou fazer. A ordem que Deus deu, que Jesus deu: faça discípulos. Então, dentro do alinhamento, eu preciso aprender a entender duas coisas. Primeiro, aprender a ouvir os conselhos. Porque quando Jetro falou, Moisés ouviu. Tem muita gente que não vive o que Deus tem, porque ele vem para a igreja, ele vem toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo, e Deus falando aqui, e vai ter campanha, mudança de vida, 7 unções, em busca de um milagre. Mas ele só ouve, ele não pratica. Eu preciso aprender a ouvir conselhos e lidar com paternidade. Paternidade, quando eu sou filho, eu preciso entender e ouvir o meu pai. E quando eu sou pai, eu preciso entender que muitas das vezes os meus filhos vão errar, mas continuam sendo filho. Eles vão cair, mas continuam sendo filhos. Desistiu, não está vindo na igreja, não é filho mais. Vai buscar, é seu filho. Caiu, errou, pecou, é seu filho. Desistiu, pega que o filho é teu, Ali tá com a neném, gostoso, O pai e a mãe é fácil. Agora vai eu com a neném, aí tô lá, daqui a pouco, vai ter que trocar a fralda. Para quem que eu dou? Quando não é filho, Agora a mãe não tem para quem dar, o pai não tem para quem dar, vai ter que se virar. Está na hora da gente assumir isso, sabe? A gente não pode ficar alheio a isso. Eu tenho que assumir a minha condição. Sabe, lá dentro da sua casa, você que é coluna, você está na igreja, não está? Então você é pai daqueles que não estão ainda, porque você vai discipulá-los. Agora eu estou vendo que está com problema e eu não assumo a minha posição de pai espiritual, de orar por ele, de orar por ela, de interceder, de orientar. Vai lá na igreja, você está com problema, hein? Você tem que ir na igreja, assume lá a responsabilidade da posição que Deus colocou você. Você é pai de 10. Quantos estão entendendo isso? Só eu. Sabe? Vem para mim, pressão. Fazer discípulos. Quantos estão salvos aqui? Deixa eu ver. Bispo, eu me considero salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Levanta a mão. Levanta a mão quem se considera salvo. Pode levantar a mão. Não, estou salvo. Aleluia. Pode abaixar. E o resto, vai para onde? Alguns não levantaram a mão aí não, hein? Estou na dúvida, não sei não, mas vai saber, né? Não sei. Faz parte. Agora, os que levantaram a mão, que se consideram salvos, eu também. Eu levantei minha mão. Agora, nós, os salvos, está salvo, não está? Salva? Aleluia! Vamos para o céu. Mas estamos fazendo o que aqui? Não já estamos salvos? O que fazemos aqui? Sabe por que você está aqui? Porque existe um propósito nisso. Senão você estava no céu, você já está salvo. Mas nós não estamos, por quê? Porque existe um propósito. E qual é o propósito? Fazer discípulos, pregar até os confins da terra. Jesus não falou para fazer crente
Jesus não falou para fazer cristão, Ele falou para fazer discípulo. Ele falou para discipular. Quantos você tem discipulado? Fazer discípulo é fazer como Ele fez. Pegou os 12, ficou 3 anos lá, ensinando. Olha para mim. E eles aprendendo de quem? De Cristo. Sabe quando que as pessoas lá na sua casa que ainda não se converteram vão se converter? Quando você começar a discipular eles. Ai, você tem que ir para a igreja, olha a sua vida. Não, não é nada disso. Seja referência. Sabe quando é que eles vão vir? Quando perceberem uma diferença na sua vida, quando perceberem uma diferença no seu comportamento, quando perceberem que Deus mudou você. Eu vou para a igreja porque eu quero viver o que você está vivendo. Eu vou para a igreja porque eu quero ser como você é. Isso é discipulado. Então eu vou assumir a paternidade das pessoas que estão na minha casa. Eu vou gerá-los na fé. O filho é a cara do pai? Sim. É a cara da mãe? Sim. Ele tem o mesmo DNA. 99,9? Não, no céu é 100. Tem o mesmo. Você tem que gerar filhos. Gastar tempo, ensinar a falar, ensinar a andar, ensinar qual o comportamento certo. Irmão, essa é a palavra para 2023. Agora, se você entende ou não, eu não tenho outra coisa para você, mas Deus falou tão profundamente no meu coração sobre isso. Bispo, eu não tenho muito conhecimento. Não, você vai pegar só 10, relaxa. Quando eu digo 10, é porque você vai começar pequeno. É que eu não tenho condições de subir aí e pregar. Aleluia, irmão. Não, fica no 10. Talvez isso aqui seja 1000. Mas você está no 10. O que você não pode é ficar no 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0 vezes 10, dá 10? Não dá para fazer. Nada, não sai nada. Sabe? Discipulado é 2 coisas. Eu discipulo e me permito ser discipulado. Porque Moisés falou assim: quando o negócio apertar, vem comigo que eu resolvo. Eu sou discipulado para discipular. Sabe para que você vem para a igreja? Sabe para que você ouve uma palavra como essa? Para discipular alguém lá. Nossa, que palavra tremenda. Mas aí fica só para mim. Eu não discipulo ninguém. O ano de 2023 é o ano de Jetro. Nós vamos alinhar. Vamos alinhar, sabe? Eu vou ouvir. Mas eu também vou realizar, sabe? Eu vou colocar em prática. Aquilo que eu ouvir aqui, eu vou colocar em prática. A partir de agora, os cultos que eu vier, eu vou trazer lápis, papel, caderno, caneta, vou anotar. Eu vou viver tudo aquilo que Deus me orientar. Mas não vai ser só para mim não. Tudo que eu pegar aqui, eu vou colocar em prática lá. Eu vou gerar filhos na fé. Eu vou. Porque eu entendi. Eu entendi qual é o propósito. E sabe, Deus já me orientou. Porque quando eu for gerar filhos, só os filhos de verdade que vão ficar comigo. Só os de verdade. Então não vou me preocupar. Porque tem gente preocupada com quantidade. Não, irmão, se preocupe com família.